Mas você não volta mesmo? Não sente falta do Brasil? Nossa, você é muito corajosa. Eu não teria essa coragem. Você já deve estar rica, né? Tá ganhando em euro. Gente, como que fala isso em espanhol mesmo? Em inglês. Meu Deus, como que eu falo isso em português? Se você é brasileira, já morou ou mora fora, eu tenho certeza que você já escutou alguma dessas frases. E se a gente olhasse para esse processo de morar fora de uma forma um pouco mais profunda? Porque a verdade é que a gente tem muito mais em comum do que a gente imagina. E é por isso que eu, Maia Duarte, criei o Somos Todas Valérias, um podcast sobre a vida real de quem mora fora, sobre as delícias e dilemas dessa experiência. São conversas entre amigas e convidados que vivem ou estudam esse movimento de estar entre países, identidades e recomeços. Bora papear? Olá, Valérias! Como sempre, antes de começar, eu te pergunto qual é a sua versão de Valéria que te atravessa hoje? Olha, a minha versão ela é bem especial, tem um gostinho de casa, assim, porque eu já vi que essa pessoa tá ali com um chimarrão na mão e é uma versão bem ativa, uma versão bem conectada com o corpo, porque hoje a gente vai falar de algo que, olha, pra mim foi uma virada de chave nos últimos anos que eu migrei. Então, Naferson, muito bem-vinda, Somos Todas Valérias. Bom, para quem não conhece, o Naferson, ele é coach, né, e treinador físico, preparador físico. Ele é um brasileiro, como vocês bem podem imaginar, que tá morando aqui também em Barcelona, na Espanha. E que tem trabalhado justamente com isso, né, Naferson, sobre com brasileiros que estão aí se recolocando nesse mundo, nesse novo espaço e enfrentando várias questões com o corpo. Bom, bem-vindo ao podcast. Valeu, muito obrigado pelo convite, eu agradeço, sim, né, como a gente já tinha comentado um pouquinho antes, né, esse é meu primeiro podcast, que eu sou como uma pessoa convidada, então, assim, tá sendo uma experiência maravilhosa para mim vir aqui compartilhar com vocês um pouquinho da minha história, né, um pouquinho de que eu faço e também trazer um pouquinho de conhecimento, desmistificar alguma coisa que outra, né, alguma dúvida que vocês tenham aí, né, tô aqui para responder. Bom, então primeiro vamos começar, Naferson, se você puder contar um pouquinho sobre a sua história, assim, como que você veio parar aqui em Barcelona, o que você faz, bem brevemente, assim, pra gente conhecer. Então, bem brevemente, né? Eu sempre tive o sonho, vamos começar pela profissão, que eu acho que é sempre o norte que a gente busca, né? Eu sempre tive o sonho de trabalhar com educação física por intermédio de vários professores que sempre me disseram, né, que eu era um aluno problema e através do esporte aquilo ali foi me moldando, até que uma professora começou a me levar para todos os jogos da escola, né? Então fazia parte das equipes esportivas, comecei a entrar cada vez mais de cabeça nesse mundo desde pequenininho, sempre envolvido, e daí depois, quando eu fiquei adulto, eu resolvi que realmente esse era o chão que eu quisia pisar, né? Não simplesmente pelo fato de estar envolvido, mas também de ajudar outras pessoas, né? A minha vinda para Barcelona se deu muito pelo fato de que a minha esposa ela ganhou uma bolsa, não ganhou, né? Ela fez o mérito dela ali, ela é uma pessoa maravilhosa, estuda um monte pra caramba, né? E ela teve a felicidade de vir aqui fazer um pós-doutorado, né? E a gente acabou vindo, entrando num consenso de vir os dois juntos para cá, para Barcelona. E no meio desse processo todo, a gente meio que manejou de tudo um pouco, né? Eu abri mão de algumas coisas que estavam planejadas e aqui estou eu, né? Pronto para ajudar mais gente a 10 mil quilômetros de casa, né? Mas o coração é o mesmo, né? A essência é a mesma. Então, mais ou menos por aí. É uma história bem bonita, assim, né? Eu vejo que é uma história realmente muito inspiradora, assim, que você atravessou realmente o planeta e tá aí cuidando de tantos brasileiros aqui, né? A cuidarem do seu corpo. Que eu preciso te falar, pra mim esse é um tema que eu tava muito ansiosa em falar, porque eu sou uma pessoa, né? Muitas pessoas não me conhecem, mas eu sou uma pessoa extremamente conectada com o meu corpo, né? Sempre fui uma pessoa que faz muitos anos que eu faço exercício físico e eu sempre fui uma pessoa que, principalmente desde 2019, por ali, que eu comecei a cuidar mais do meu corpo. O que aconteceu, né? Um fato muito curioso, assim, que eu acredito que aconteça com muita gente, com muitas pessoas que saem de seus países, que quando a gente faz esse trajeto de mudar para outro país, as mudanças são tantas, né?
que não tem como o corpo não ser impactado. Eu não sei, pelo menos assim pra mim, com o novo país, o meu corpo foi o primeiro a sentir. Porque além de ter toda uma adaptação da rotina, tem a adaptação da alimentação, um novo trabalho, a nova casa, o próprio mental, né, fica abalado, por assim dizer. E eu senti muito na prática, assim, o meu corpo mesmo, sabe, foi afetado. Eu acho que principalmente ali no meu caso pela rotina. Por que você acha, assim, que o exercício físico pode influenciar tanto? Como que você vê, assim, isso? É uma pergunta bem, bem interessante, assim, né, da gente manejar. Eu sou, o que que eu posso te dizer? O exercício físico para mim é a minha vida, né? Uhum, Então, assim, quando a gente faz qualquer mudança radical na nossa vida, a gente tende a encontrar várias barreiras. Quando uhum, a gente vem de uma cultura diferente para outro lugar, né, a nossa cabeça ela vira como se fosse quase uma máquina lavadora, né? É um monte de ideia ali dentro girando e tu sem saber o que fazer, né? Porque a gente, além das barreiras naturais que a gente encontra, alimentação, a língua, nem sempre eles são receptivos, né? Por mais que tenha muita gente que se vire só com inglês, eu sou uma pessoa que eu não sei nada de inglês, uhum, né? E isso tudo vai complicando, a gente vai ficando um pouco ansioso, né? Não digo desesperado, porque todo mundo assim vai de passinho em passinho vai conseguindo manejar suas ânsias ali. E o exercício físico ele entra como algo regulatório, né? Ele entra como algo que vai te fazer tu ter um norte. Muitas vezes eu uso o exercício físico não simplesmente para me regular ou para me fazer bem, mas para mim uhum, poder organizar minha maneira de pensar e poder me centrar em algum lugar, porque muitas vezes o treinar não é simplesmente a gente, vou lá na academia, vou levantar peso, vou fazer isso. Não, se eu não tiver a consciência corporal necessária para estimular o meu músculo do jeito que eu necessito, foi uhum. um treino perdido. Não adianta eu chegar lá e vou fazer 5 séries de 10 repetições em tal aparelho, mas sem consciência é a mesma coisa que nada. Então, Uhum. o exercício físico nesse meio me ajuda muito nessa parte, me ajuda muito a me centrar, a eu entender. Muitas vezes eu vou para academia não só pelo fato de que eu vou treinar. Eu também Uhum, vou para academia pelo fato de que eu preciso pensar. Eu preciso de uma calma na minha cabeça e muitas vezes essa uhum. calma vem dentro de um espaço que está cheio de gente e a gente não espera isso, né? Então, assim, exercício físico ele vai muito além só de cuidar da saúde, de cuidar do corpo. Ele se expressa de formas diferentes para cada um. Eu acho que Uhum. ele é uma chave, ele é algo que engloba muitas coisas ali. Sim, é curioso que pra mim, eu faço distintos tipos de exercício físico, mas parece que quando, sei lá, quando eu corro na rua, ao mesmo tempo que é algo que o corpo dá movimentando, parece que pra mim é tipo um desliguei a chavinha, assim, sabe? Eu não sei, e até na academia, acho que eu fico tão aérea, as pessoas devem me achar super antipática, assim, porque eu realmente eu fico em outro universo, assim, eu me conecto muito com o meu corpo, então realmente pra mim, assim, o fato de ter constância na academia, né, até tava falando com você sobre isso, é algo que não é só. A ver, o que eu quero te dizer? Não, o corpo é uma consequência, né? Mas assim, principalmente pra minha cabeça, sabe? Pra cabeça ter ali aquele momento em que, não, pera, esse momento eu não vou ficar ali matutando minhas ideias e eu vou só É, pensar se eu pego o quilo de 5, se eu pego 5 quilos ou se eu pego 4 quilos pra fazer, sabe? é como se fosse tipo assim, ó, não, agora silêncio, faz favor, as vozes da minha cabeça, por gentileza, que agora é o meu momento, tá? É a minha hora Exatamente. de brilhar. Eu sou a estrela aqui, né? E daí tu consegue indo manejar assim, né? O fato também
o que tu trouxe da corrida de rua, né? A corrida de rua já começa a ser uma seita, é algo surreal. Tu entra ali querendo simplesmente dar uma caminhadinha, quando tu vê tu já passou na Decathlon, tu já comprou um short, tu já comprou uma camiseta, quando tu vê tu já tá procurando um óculos que tu O nem que que tá precisa, acontecendo que agora todo mundo virou aficionado em corrida? Gente, eu não tô entendendo essa né? trend. Então assim, ó, tá assim, o pessoal das corridas geralmente é uma seita. Tu vai entrando devagarinho assim, né? É, quem vê de fora jura que é pirâmide. Jura que é esquema de pirâmide. Não, se eu te contar que esses dias eu conheci uma menina que ela entrou não ia falar num curso, porque é quase isso, né? Mas ela entrou num grupo de corrida com o foco de encontrar, enfim, encontrar um parceiro romântico. Que ela nem gosta muito de correr, mas ela foi porque agora o grupo de corrida virou tipo ir pra date, né? Porque você conhece pessoas. Então, enfim, isso era até algo que eu queria trazer aqui e comentar com você, né? Como o exercício físico, né? Quando a gente mora no exterior, eu acho que sempre, até no nosso próprio país, mas principalmente quando a gente mora no exterior, o exercício físico ele também traz essa oportunidade de ser de ser o elo, né? A ponte entre nós e outras culturas e outras pessoas. Então, ser uma ponte de comunicação, de troca, né? Esse é o poder do exercício físico também, né? Eu acho que não só do exercício físico, tudo que movimente o corpo, tudo que tu faça com o corpo que gere uma expressão, de qualquer forma que seja, ela conecta pessoas. Porque tem muita gente aí que fica estudando anos e anos linguagem corporal para quê? Né? Por quê? Porque o corpo fala antes da gente falar. O corpo avisa antes da gente saber, né? Então, assim, muitas vezes a gente vai para academia, a gente está lá na nossa solidão, no nosso fone, escolhendo 4 ou 5 quilos para levantar, e daí tu vê ali a pessoa quase morrendo com 10 quilos. Não, mas eu vou ali, vou ajudar essa pessoa. E ele fica grato, né? E aí começam os elos, né? A mesma coisa com esporte. Tu começa jogando um esporte, daqui a pouco tu começa a juntar mais gente, tu começa a ir para grupos diferentes. Automaticamente o esporte em si, ele já vem com essa premissa de ser sociável. De qualquer forma, por mais que seja um esporte solo, né, que tu pratique sozinho, ainda assim ele vai te trazer a sociabilização de alguma forma, né? Ou seja, por uma pessoa que vai olhar para ti na rua e falar: Nossa, que legal, tu comprou esse teu tênis para correr aonde? Gostei, né? Ou senão que tu passou correndo assim por um grupo de corrida e alguém olhou para ti e, nossa, olha, o óculos dela é muito estiloso, eu preciso de um igual, né? E daí a pessoa vai até você, né? Tem muitas vezes que tu não precisa fazer nada. Essa socialização acontece naturalmente. Isso que é o mais legal do esporte, porque ele é tão natural, ele é tão genuíno, ele não é forçado, que as relações que se constroem aí são realmente relações de interesse em pessoas que estão ali, os dois. Ah, vamos treinar junto? Vamos treinar junto, né? Vamos correr? Vamos correr. Então, assim, é que nem tu acabou de comentar, né? Tem gente que tá indo pra date, aí já é um passo a A mais. galera já tá em outro nível já. A galera já tá no nível muito acima, né? Eles já estão transcendendo. E a gente gosta só de dar nossa corridinha e gastar sola de sapato, né? Eu já sou o contrário, entendeu? Deus me livre eu ir correr pra ir pra date, porque assim, eu fico tão estragada que eu realmente, assim, o meu momento de exercício físico é muito louco isso, mas eu coloco o meu exercício físico quase num lugar sagrado, assim, sabe? No ponto de o meu exercício físico, ele é pra mim, entendeu? Eu não, eu gosto desse espaço e talvez por eu ser uma pessoa que eu estou sempre muito rodeada de gente, sabe? E sempre com muita gente por perto e sou muito comunicativa, eu gosto de ter o meu exercício físico pra mim. Então, assim, eu já sou uma pessoa que é, muito ao contrário das pessoas que vão pra date pra ir né, vão correr pra ir pra date, eu já vou pra academia porque eu quero focar em mim, sabe assim? Então realmente para mim é um espaço de introspecção, na verdade. Que curioso, né? Eu acho também, assim, não é uma questão de introspecção. Eu acho que também entra na questão de tu querer um espaço teu,
Justamente porque tu falou assim, ó, eu sou rodeada de gente. Eu passo o tempo todo do meu dia socializando. Só que onde é que tu fica? Onde é que tu cria teu espaço, né? Porque quando a gente chega em casa, muitas vezes a gente tem nosso espaço de solitude, digamos assim, só que tu tem coisas para fazer, né? Tu Não, e às tem vezes casa, dividindo casa também, né? Então, isso, sempre então tem gente, né? talvez assim é o teu momento de respirar e de te olhar com carinho. Porque além de a gente fazer o exercício físico, não é só ir lá e treinar pela estética ou pela saúde, mas também é um momento de se olhar com carinho, de se ver como uma pessoa que também está buscando coisas diferentes para sua vida. O exercício, ele é uma ferramenta muito completa, né? E ele te traz muitas coisas boas, né? Inclusive esse momento solo, onde tu te organiza, onde tu coloca os teus pensamentos em dia, onde tu pode não pensar em nada, ouvir a música que tu gosta, porque muitas vezes quando a gente está junto com outra pessoa, a gente não tem isso de ouvir a música que a gente gosta, né? A gente acaba compartilhando os gostos musicais, né? Entendeu? Eu Mas eu vou pra acho que assim, academia, desculpa te cortar, vou pra academia e fico lá ouvindo meu João Gomes, né? é Então, isso. assim, tem isso, sabe? Eu acho que assim, logo quando a gente chega, né, na cidade, e pra mim, por exemplo, até tem um exemplo super pessoal, assim, quando eu cheguei aqui em Barcelona, eu tava muito assim, com muitas ganas, com muita vontade de conhecer gente, né? E assim, Barcelona é uma cidade que tem tudo, né? Absolutamente tudo que você quiser fazer existe. E eu comecei a fazer, indicação de alguns amigos, eu comecei a fazer, a andar de roller. Eles têm uma empresa aqui que faz uma aula de roller de graça aos sábados pela manhã. E eu fazia, foi ali que eu comecei a conhecer gente. E pessoas que eu falo até hoje, assim, que eu andei, sei lá, fui em 5 classes do roller, sabe? E os meus amigos que já faziam antes o roller, né, enfim, continuaram, eles são bem mais profissionais que eu, assim, e eles conhecem, fizeram amigos, assim, de verdade, assim, que vêm do roller. Então, é muito curioso, né, ver como o movimento, assim, faz a gente se conectar, e, assim, conexões com pessoas de todas as culturas, quando a gente nem falava o idioma. É Então, justamente por isso, né? É o corpo que transmite, né? É aquela coisa assim, estamos aqui no mesmo lugar com o mesmo propósito, né? Então, essa energia que se cria quando um monte de pessoa que não se conhece se encontra em um lugar, promove uhum, isso, né? sim. Então, é É, muito legal. é quase uma porta mesmo, né? Assim, de conexão. É uma porta assim que depois que tu passa ela e que tu acha, eu não digo assim, obviamente tem gente que não gosta de exercício físico, não gosta de se movimentar muito, mas quando tu ultrapassa essa barreira de achar que o exercício físico é uma obrigação e começa a entender que é um prazer também fazer uma atividade física, aí tu começa a transcender. Aí tu começa a entender que tudo tem um significado. Mas assim, vamos falar sobre isso, tá? Você pegou num ponto que eu quero muito focar, assim. Porque com o tempo eu entendi que exercício físico não vai me dar prazer, entendeu? Pode ser que eu encontre esse prazer no meio do caminho, mas que eu não vou encontrar motivação todos os dias. Isso é um fato. Faz muitos anos que eu faço exercício físico e faz muitos anos e muitos desses dias eu fui sim, não obrigada, mas assim, quase com uma relação um pouco tóxica comigo mesma. Não, eu sei que não, essa não é a palavra correta, mas assim, foi uma relação muito de tenho que ir, não posso nem pensar e vou, entendeu? Mas assim, não foi motivação. Porque a gente tende a querer achar que a gente precisa ter motivação até pro esporte. Eu acho que tu tá olhando de uma forma um pouco atravessada, né? Conta pra mim, fala. Vamos pensar assim, ó. Tu foi fazer o teu exercício físico e tu não estava no teu melhor dia, mas não era por causa do exercício físico. Claro que não. Exatamente, é esse o ponto. O teu momento que tu chegou lá, ele podia ser péssimo, ele podia ser muito ruim, mas como é que tu saiu de lá? Sempre é melhor.
Aí é que tá a chave. Quando tu pega essa sacada de que, nossa, eu tive um dia horrível, foi o pior dia que eu tive na minha semana, mas eu vou treinar igual. Não porque eu tenho que estar lá, mas porque eu quero ficar bem. Porque eu sei que depois que eu for lá, eu vou me sentir melhor. Eu vou até, se eu tive algum problema que eu não consegui resolver durante a semana, eu vou achar solução. Porque Eu às acho que vezes pode é ser isso, eu acho que né? essa pode ser uma boa forma. Fica a Né? Porque dica para você que está escutando, vendo e não tem motivação. Pensa sempre no depois, Mas é que entendeu? assim, é que nem você falou assim, a gente provavelmente a gente não vai ter motivação para tudo. É que nem tem gente, eu não tenho motivação para escrever um livro, né? Mas tem gente que tem. E como é que a pessoa gosta de ficar ali sentada escrevendo, né? Digitando? Tem gente que acha essa motivação, tem gente que acha motivação para continuar lendo um livro, né? Por quê? Porque isso são prazeres para ela. Lembra que quando eu te falei assim, a gente transcende a porta e entende que a atividade física é algo prazeroso para a gente, não é uma obrigação? Uhum. Então, quando a gente tá lá fazendo, que a gente faz a atividade, que a gente sai melhor, e isso eu tenho alunos que me falam, né? Eu tenho alunos que têm ali vários problemas com ansiedade, depressão, eles vêm com crise severa para mim, a gente brinca, a gente se travasa, a gente treina e eles falam, nossa, tô muito mais leve depois do treino, tô muito mais tranquilo, tô muito mais calmo, né? Isso também pode ser explicado de uma forma química, né? Das Claro. conexões. Claro, a gente vai liberando ali as nossas ocitocinas, suas endorfinas da vida, né? Sejam elas bastantes, sejam elas muitas, poucas, mas enfim, as coisas vão caminhando. E só de tu fazer, né, de tu te propor a fazer algo de coração aberto, de mente aberta, tu já vai ver que as coisas vão começar a mudar. Porque muitas vezes a gente chega lá e olha, eu não quero treinar aqui porque está muito cheio. Sim, mas tu pode fazer outras coisas. Tu não necessariamente precisa usar a máquina que as pessoas estão fazendo uma fila para utilizar. Tu não necessariamente precisa estar 2 horas dentro de uma academia para fazer um treino completo e bom, né? Às vezes o meu papel lá no início tu chegou e falou assim, porque o Naferson é coach treinador. Eu não me vejo como um coach. Eu me vejo muito mais como professor, porque eu quero assumir o papel de ensinar, né? O coach, ele te diz como fazer. Ele te ensina a ferramenta ali de como tu vai fazer. Eu não. A minha premissa é, eu vou te ensinar como você vai fazer melhor, para que você possa usar isso para a sua vida e não dependa mais de mim. Então, assim, é aí que vem, né, as coisas, assim, é aí que a gente vai desenrolando as coisas de como usar o exercício físico de uma maneira positiva na tua vida. Não como um fardo, como um peso, que muitas vezes é um peso. Sim, muita gente me pergunta assim, né, como que eu sou tão focada na minha, né, muito falando assim da minha saúde, porque realmente, como eu te disse, eu sou muito saudável, então como muita fruta, tenho uma alimentação vegetariana, mas assim, realmente prezo muito por uma alimentação com muitos vegetais, salada e tal. E exercício físico, desde sempre. E é muito curioso falar isso, porque pra mim, assim, foi em 2019 que virou uma chave que me fez. Eu estava escutando um podcast que pra mim, assim, mudou muito. A visão que eu via sobre o meu corpo. Sabe? Que foi um podcast até da Flávia Macchione, era um podcast chamado Bocadinho, que ela falou assim, né? Ela fez uma analogia, né? Então ela falou: imagina que você tem uma máquina super poderosa que te leva para todos os lugares. É uma máquina que você pode viajar com ela, uma máquina que pode ir mais rápido, pode ir mais devagar, você escolhe o ritmo. É uma máquina que você pode subir com ela, que você pode descer, que você pode cuidar dela, não cuidar. E ela foi dando vários, assim, né, vários exemplos. E ela fala assim, só tem uma condição. Você tem que ficar com essa máquina a vida inteira. A mesma máquina. E ela faz essa pergunta, ela fala, você não cuidaria muito bem dessa máquina? Então por que você não cuida do seu corpo?
E assim, isso pra mim, quando eu escutei isso, nossa, foi quase como um Virou chute a assim no chavinha, meu né? estômago, sabe? Virou uma chavinha assim de tipo, opa, acho que eu tô esquecendo de alguma coisa. Foi assim, realmente, obrigada Flávia, porque assim, essa frase posso te dizer que mudou desde 2019, já estamos em 2026, essa frase mudou os últimos anos da minha vida real, assim, não que antes eu não fosse saudável, mas eu não via o exercício físico como algo tão importante quanto eu vejo hoje. Então eu sempre deixava a última hora, ou não fazia, ou sabe, colocava mil desculpas. E, e assim, acho que vinha até de uma desconexão com o meu próprio corpo, sabe? Mas essa frase, assim, e esse podcast que eu escutei, mudou a minha forma de olhar para o meu corpo. Então, hoje, assim, quando eu penso, né? Ai, será que eu vou pra academia? Sabe? Eu penso assim, cara, acontece muito comigo aqui na Espanha. Sabe o que acontece? Eu moro num bairro aqui que tem muitas pessoas mais velhas. Que tem muito velhinho aqui onde que eu moro. E eu vejo esses velhinhos caminhando assim, e alguns, né, caminham com tanta dificuldade. Às vezes eu olho pra eles e eu penso, eu vou pra academia que é pra, na idade deles, tá caminhando bem. Exatamente, exatamente. Cuidar de si, né, fazer, obviamente, vai ter gente que vai discordar de mim, né, vai ter gente que vai olhar e vai falar, não, a gente faz academia só pelo benefício estético. Tudo bem, não discordo da pessoa porque cada um tem o seu propósito. Cada um busca aquilo que quer, né? Tanto que eu já tive vários, não digo problemas, mas assim, com vários atletas amadores que eles erravam na dose do treino, se lesionavam, mesmo eu avisando mais de uma vez, e eu ainda era taxado de uma pessoa, não, tu não tem conhecimento nenhum, tu não sabe de nada. E eu, ok, respeito, né? Só te digo que, assim, no horário que eu estou aqui, dentro da academia, eu peço que tu respeite um pouquinho a minha opinião, né? Até pelo fato de que quando tu está aqui, eu sou responsável pela tua saúde, né? E cada um tem o seu. Cuidar do seu corpo é ter uma velhice melhor. Essa é, eu acho que é a máxima da vida. Se tu treina hoje, caminha, qualquer atividade que seja, sabe? 30 minutinhos de caminhada no dia, ouvindo a música gostosa, respirando, relaxando, botando as coisas de lado do dia a dia comum, lá no futuro tu vai começar a colher esses frutos, né? E quando a gente fala, teu podcast é bastante direcionado para mulheres, quando a gente fala de mulheres é ainda mais importante porque chega um ponto da vida que a mulher passa por transformações hormonais, que a gente vem ali num... Olha, é um mundo que vira na cabeça da mulher. Porque antes ela tinha e agora ela não tem mais. Antes ela fazia, agora ela não faz mais. Antes ela era assim, agora ela não é mais. Então, assim, muitas mulheres, a partir dos 45, 50 anos, elas começam a ter vários problemas hormonais ali, vários problemas não só hormonais, mas também de saúde mental, porque elas eram muito acostumadas a fazer coisas que elas não conseguem mais e justamente pela se troca de hormônios que existe no corpo. Só que tudo isso pode ser atenuado, tudo isso pode ser cuidado desde cedo, mantendo regularmente uma frequência de treinos. Não é que tu precise fazer 7 dias da semana, sempre o mesmo horário, os mesmos exercícios, não. Tu pode fazer 2, tu pode fazer 3, tu pode fazer uma vez na semana. Que seja 10, 15, 20 minutos. Que seja um treino HIIT, alta intensidade, curtinho. Que tu faça um exercício só, com vontade de fazer. O esforço máximo em 20 minutos. E tu vai sentir a diferença. Fica aí, fica a dica aí para os teus ouvintes, né, para o pessoal que vai estar curtindo o teu podcast. 90 dias. 90 dias de 30 minutos de exercício físico bem direcionado para aquilo que tu quer colher no futuro. Né? Não vamos pensar no curto prazo, porque cuidar da saúde é sempre para o futuro, não é para hoje. Né? Não é para amanhã, não é para daqui a uma semana, é para o futuro. Eu acho que a nossa sociedade aprendeu a ver o exercício físico, e principalmente focando nos brasileiros, tá? Aprendeu a ver o exercício físico muito como a busca pela magreza.
extrema, principalmente focado nas mulheres. E isso é algo que eu queria desmistificar aqui. O exercício físico, ele tem que entrar no lugar de você fazer por você. Quando a gente foca numa extrema magreza, que hoje é um corpo que tá tão em padrão, né? Um corpo que tá tão em busca como o corpo ideal, que todas as top models, Bruna Marquezine, Isis Valverde, todas essas supermodels estão nesse ideal de magreza extrema. A gente faz o exercício físico, usa o remédio para alimentação, muda completamente a alimentação, focando em um corpo que não é o nosso. A gente foca no externo e as consequências para a nossa saúde, elas vão aparecer. Então, antes de tomar qualquer atitude com a sua saúde, eu queria aqui trazer uma reflexão. Seja muito consciente sobre as suas escolhas. Faça suas escolhas pensando no seu corpo, no que você quer atingir para você, não se comparando ao outro. E eu vou te dar um exemplo aqui, né? Eu, outro dia, olhando no Instagram, beleza, eu sempre faço exercício físico, não sei o quê, e o resultado, ele é consequência, né? Conscientemente eu sei disso e eu já vejo resultados há muitos anos e tal. Mas a gente sempre quer mais, né? E eu tava olhando o Instagram e eu tava com uma amiga do lado e eu falei assim, amiga, eu preciso te mostrar um Instagram de uma menina que é uma jogadora de vôlei brasileira. Não sei se você conhece ela. Ela é uma jogadora de vôlei brasileira que tá jogando vôlei, acho que é em Maiorca. Ela em alguma ilha aqui da Espanha. E ela joga aqui na Espanha mesmo, por algum time espanhol. E ela sempre posta foto. E ela tem, tipo, ela é jornalista também. Ela tem uns, acho que 27 anos por aí, alguma coisa assim. E ela sempre posta foto, ela treinando, vídeo, não sei o que, é meio influencer, assim, né? Super famosinho e tal. E aí eu fiquei olhando e falei, meu Deus, o corpo dessa menina, eu quero esse corpo, né? Ou seja, eu falo, mas eu sou igual, né? Eu falei, gente, o corpo dessa menina é perfeita, cara. E ela, assim, ela não é essa magreza extrema que nem, né, as influencers hoje têm. Só que ela tem um corpo definido, que é o que hoje eu Mayara, gostaria de ter. Porque como eu faço muito exercício físico, né? É algo que eu sei que em algum momento pode ser que chegue, né? E aí daí minha amiga simplesmente olhou pra mim, pegou o celular da minha mão e falou: amiga, essa é a profissão dela. Ela deve treinar 4 horas por dia, porque é o que ela faz da vida. Você fica sentado numa cadeira 8 horas do seu dia, grava podcast, vai pra terreiro, vai encontrar com os amigos. Você tem uma rotina onde o exercício físico, ele é um plus na sua vida, ele não é a sua profissão. Você se esforça muito para ir pra sua academia e fazer o seu exercício físico, mas isso não é a sua profissão. Você entende a diferença? Nesse momento eu falei, meu Deus, é verdade, eu vou parar de me cobrar tanto, sabe? Então, é justamente isso, sabe? Quando tu olha para uma pessoa que vive do esporte, tá? Vamos usar um exemplo bem claro e feminino, tá? Pega lá atrás, como é que era o corpo da Daiane dos Santos? Os ombros, claro. Né? Vamos olhar bem para trás ali. Daiane dos Santos era uma atleta da ginástica. Ginástica é muito agressivo e muito lesivo, né? Aí hoje tu vai buscar como é que está a Daiane dos Santos depois que ela se aposentou. O processo de profissionalização, ele é tão agressivo que o atleta, ele treina incansavelmente as 8 horas que tu trabalha. Né? Ele tem descansos esporádicos ali dentro dessas 8 horas, mas assim, ele treina 4 pela manhã, 4 pela tarde. E daí tu imagina que tu tava te cobrando porque tu não consegue treinar 4 de manhã e 4 de tarde. Vamos calmar esse coração, pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, não façam isso. Assim não vai vir tanquinho nesse verão, pelo visto, pessoal. Não vai vir tanquinho. Não é algo inalcançável, tá? Vamos ser bem sinceros, não é algo inalcançável. Só que assim, muitas vezes
muitas vezes, é como a pessoa se posiciona para fazer o vídeo, né? E você, uma profissional da área que está sempre nesse meio, que está sempre olhando fotos, vídeos, sempre buscando a informação, você sabe que muitas vezes é a giradinha no quadril que faz o bumbum ficar um pouquinho mais levantado, né? É aquela puxadinha de ar para dentro que a barriga fica mais chapada, porque a gente tem corpo real. A gente tem corpo de gente que se esforça para ter uma boa saúde. E mesmo assim, às vezes ainda sai meio capenga o nosso esforço. E é natural. É natural a gente querer uma coisa que a gente olha. Muitas vezes, pelo básico. Quantas vezes tu passou pela vitrine de uma loja e olhou, nossa, que lindo aquele sapato, eu quero comprar. Só que quantos meses tu teve que trabalhar para poder comprar aquele sapato? Claro. Né? Então, o exercício físico é o mesmo. Nossa, que corpo lindo daquela moça, mas quanto tempo eu vou ter que treinar para poder chegar naquilo ali? Tem gente que tem 10 anos de academia, assíduo, treinando, fazendo dieta e não consegue. Por quê? Porque ou eu ajustezinho na dieta, ou no final de semana deu uma escapadinha, foi no churrasco do amigo, né? N fatores, ou estresse, sono ruim. Isso são coisas que ninguém fala. E são coisas que, assim, vamos combinar, né? A gente que é imigrante são coisas muito afetadas. Assim, tem uma coisa até que eu queria puxar aqui que a gente. Todo mundo sofre isso, e eu sei que é algo muito geral da nossa sociedade, mas especificamente a gente que mora fora do país, a gente é acostumado a viver nessa zona de desconforto, né? É um fato. Exato, exato. É um fato. Quase todo podcast eu sei que eu falo isso, que eu me repito até, mas é que é um fato. Se você mora no exterior, você sabe o que eu tô falando. E muitas vezes a gente busca terapeuta, né? Busca psicólogo, amigo, né? Mas a gente acaba esquecendo dessa relação que o nosso mental tem com o corpo, né? Como que você vê essa relação, assim, entre a saúde mental nesse contexto, assim, migratório? Esses tempos eu estava conversando com a moça que trabalha comigo, que também é brasileira, e daí a gente estava justamente falando sobre isso, né? Sobre essa transição de vir e sair, e como é que você sobrevive aqui fora. Daí eu, fazendo uma brincadeira bem rápida, assim, eu falei, olha, eu sobrevivo de uma única forma aqui. Café e ódio. Café e ódio é o que me define, E porque um assim, ó, pouquinho de teimosia, diria. pouquinho de, sabe, aquela coisa assim, eu não vou arredar o pé daqui enquanto as coisas não começarem a dar certo, sabe? Então é mais ou menos assim. O mental, ele é tanto estresse que a gente sofre aqui, é tanta pressão, não só a pressão da gente chegar aqui numa sociedade totalmente nova pra gente, e também ter aquela carga assim, nossa, eu vim do Brasil, eu preciso fazer dar certo. Eu não quero voltar para casa para todo mundo me olhar com uma cara assim de, nossa, ele foi e voltou. Não, eu quero voltar para casa de peito aberto, estufado, falando, não, eu consegui sobreviver à Europa porque eu sou muito bom, sabe? Então a gente tem que se botar em primeiro lugar e falar, não, a gente é bom. E a gente vai sobreviver isso porque a gente é bom. Mas no meio disso tudo, entre o ser bom e o ter a saúde mental, existe um abismo enorme que É entra difícil. papelada, entra prazo, Ixi, se a gente começar a entra. listar aqui, ó, a gente vai até amanhã, porque Então, olha. tudo isso gera um estresse, um acúmulo emocional na gente que às vezes a gente chega assim, a gente quer só sentar no cantinho do quarto que a gente aluga ali, abraçar as perninhas e ficar ali, sabe? Várias vezes a vontade foi assim, nossa, o dia hoje foi tão loucura assim que eu só quero sentar ali, abraçar minhas perninhas e, né? Vamos esperar o dia de amanhã chegar. O exercício físico ele encaixa muito bem aí. Eu não vou te mentir Como que porque foi pra assim, você, assim, isso, nesses momentos, assim, de... Ai, que você tava mais sentindo, assim, essa solidão, talvez, essa tristeza. Como que o esporte te ajudou, assim? eu acho que é o fato de tipo assim, quando tu é que nem eu te disse, quando tu transcende a porta ali, que tu começa a entender que o exercício físico ele não é só para te ir lá e treinar,
que ele vai te trazer benefícios também para tua vida, que ele vai te fazer uma pessoa mais consciente de algumas coisas, né? Ele também, a função de tu colocar a música que tu gosta, né? Muitas vezes tu tá num dia que não tá bom, mas daí tu bota aquela comfort music ali, gostosinha no teu ouvido, teu fonezinho, é tu, teu mundo, é o que tu pode fazer naquele momento. Muitas vezes a gente, eu fui, eu fiz o que era possível, infelizmente era pouco o que era possível, mas eu fui lá. E o exercício físico é isso, sabe? Tu não precisa de um esforço enorme para te sentir bem. O pouco que tu faz, às vezes, já é muito. É um pouquinho por dia, É um né? pouquinho por dia, sabe? É aquela coisinha ali, ó. Vamos de pouquinho em pouquinho, vamos de passinho em passinho, não vamos ter pressa, né? Vamos respeitar o nosso limite, vamos respeitar o nosso corpo, né? Vamos respeitar aquilo que a gente consegue, porque às vezes o mental tá muito sobrecarregado e a gente não consegue também, e a gente tem que respeitar isso. Ah, eu não, minha cabeça tá muito cheia, tá muito turbulento assim. Cara, vai caminhar, não vai pra academia. Se a cabeça tá pesada, tá cheia de coisa, vai caminhar. Porque tu te encerrar num lugar que a gente fala assim, eu falo da academia, você fala da academia, a gente é praticante de musculação, mas eu tenho que também trazer para vocês que a realidade é que a academia é um ambiente muito hostil. Então, se tu já tá naquela coisa assim de não estou bem, não tô me sentindo bem, vai caminhar, vai fazer uma atividade ao ar livre, vai respirar, vai olhar flor, vai olhar, vai ver as pessoas caminhando na rua. E daí tu vai ter uma percepção de mundo diferente. Tu vai começar a colocar os teus pingos nos teus is. Porque muitas vezes esse ruído todo de papel, burocracia, é o dinheiro que será que vai dar? As contas vão bater, a comida vai chegar, é preocupação disso, é preocupação daquilo. Nossa, eu tenho que pegar olha, a pior de todas, eu vou te trazer. Eu tenho que conseguir uma cita. Bem-vindo à Espanha! Bem-vindo, jovem. Bem-vindo, jovem. Sabe? Então, assim, ó, quando tu começa a participar disso tudo, dessa roda gigante, porque assim, né? Tu chegou aqui, tu precisa de uma cita, vai lá, conseguiu a cita, beleza, papel, prazo, aí tu voltou, tu precisa de outra cita, vamos lá de novo. Então, assim, a gente vive nessa montanha russa o tempo todo. Se tu tá muito, muito pressionada por tudo isso, vai fazer uma caminhada. Vai curtir um momento de paz para tua cabeça sem pensar, né? Eu até pergunto para as tuas ouvintes, quanto tempo faz que vocês não saem para ir num parque que seja agradável para olhar em volta, para sentar num banco sem olhar para o telefone? Só tu, sozinha, sem rede de apoio, porque teu telefone hoje virou tua rede de apoio, né? Tu pode estar a milhões de quilômetros de distância, mas a tecnologia nos aproxima. Então, tu pode estar aqui chorando as pitangas, mas tu tá falando com a tua prima querida do outro lado do mundo. É, que é uma conexão mais ou menos, né, também. Não é uma Exato, conexão tão real assim, né? exato. Só que para a pessoa que tá ali fragilizada, Claro, já é sozinha, alguma coisa. então a gente, antes de pensar em tudo, a gente também precisa pensar em conviver com a gente mesmo. E eu passei por esse processo, né? Assim como tu disse que o teu dia é muito ruído na tua volta, muita gente, eu fui sempre uma pessoa que eu sempre fui cercada de gente a todo momento. E daí agora eu me vejo sozinho em Barcelona, só eu, porque é só eu, né? Minha esposa voltou para o Brasil, então eu fiquei sozinho aqui e eu tenho que conviver com isso. Eu tenho que conviver comigo, me dar bem comigo e com a minha cabeça. Mas não é lindo isso? Pra Cara, é mim, maravilhoso. É maravilhoso. Quando tu aprende a conviver contigo, quando tu aprende a entender o teu limite e até quando tu pode ultrapassar ele, e começa também a aprender a dizer assim, ó, a partir daqui eu não vou, porque a gente precisa uhum, aprender a dizer não para algumas sim. coisas, né? E isso serve muito para o exercício físico também, porque muitas vezes a gente quer chegar no mesmo patamar que a gente viu na rede e não é assim. A gente precisa entender que assim, ó, ponto. Nesse momento eu só posso até aqui.
E não ficar se Pra mim, cobrando. Pra mim, assim, essa parte, eu vejo esse dizer o não, né? É porque cuidar da minha saúde hoje, eu posso te dizer que é algo inegociável. Então, eu sou uma pessoa que, por exemplo, eu não bebo álcool. E já faz 3 anos, basicamente, quase 3 anos aí, que eu não bebo álcool. E muita gente, mas muita gente me pergunta, mas por que que você não bebe álcool? Você era viciada? Me perguntam se eu era viciada em álcool e tal, se eu era alcoólatra. E, e simplesmente pra mim, eu me dei conta que o beber álcool era algo que eu fazia socialmente no Brasil e que eu não fazia por mim. Eu fazia para me sentir incluída. E a partir do momento que eu, né, fui para Itália, passei 11 meses mergulhada dentro do meu ser, sem ninguém na minha volta, basicamente, e que eu sim ou sim aprendi a lidar comigo, eu falei, eu vou colocar dentro do meu corpo uma bebida que eu nem gosto de beber. Porque eu nunca fui uma pessoa, eu tenho a sorte que o privilégio, eu acho que eu nunca gostei do gosto de álcool. Então, eu bebia muito mais pra agradar os outros, né? Pra, sei lá, ser aceita mesmo. Então, pra mim foi algo que quando eu vi que eu tava tão cheia de mim, sabe? Foi algo que eu olhei e falei assim, não, não mais. Não vou beber mas uma gotinha de álcool. Não. Porque eu, Maiara, me sinto mal quando eu bebo. Não faz bem ao meu corpo, eu me sinto inchada. Eu não gosto dos resultados que o álcool tem no meu corpo. E pra minha saúde, nesse sentido, é algo inegociável. Então, assim, não é não. Eu aprendi a dizer esse não. E muitas vezes isso dificultou a minha socialização aqui, se eu sou sincera. Porque o álcool é uma ferramenta de socialização. A gente precisa ser muito claro com relação a isso, né? Então, dificultou muitas vezes o meu processo assim, de socialização, porque eu saía com as pessoas e eu não bebia álcool. E já é Eu não uma sei barreira, você, né? né? É exatamente. Eu não sei você, mas quando eu cheguei aqui, eu tive um estranhamento muito grande de que aqui o álcool e o tabaco, ele é muito utilizado. Eu tive um estranhamento enorme, assim, porque a gente vem de uma realidade, obviamente, a gente tem pessoas fumantes a todo momento, só que as pessoas que são fumantes no Brasil, elas respeitam um certo limite. E aqui parece que não, né? E aqui também é a questão do álcool, né? Como é um choque cultural, a gente foi criado no Brasil, a gente fala, não, a gente não pode beber de segunda a sexta. Não digo que a gente não possa beber, né? Mas assim, ó, se tu vai trabalhar, tu não pode beber, tu não pode ingerir álcool. Aqui não, aqui a primeira coisa que o pessoal faz de manhã é sentar no café, me dá uma cerveja, me dá um café preto, me dá algo para comer, e é isso aí. Então assim, ó, me causou um estranhamento, sabe? Eu sou uma pessoa que eu bebo, mas assim, ó, eu sou uma pessoa que o pouco de álcool que eu tomo, assim, às vezes é uma latinha, porque na sexta-feira a semana inteira foi muito pesada e eu já me sinto satisfeito. E assim, ó, se faz bem pro seu corpo, ou se você não vê os impactos, é isso, tá tudo bem. Mas é isso que eu quero dizer, é sobre você ter consciência que faz bem pra você, entende? Eu Pra acho que mim, assim, as pessoas precisam respeitar isso, sabe? Né? Tipo, no meu todo caso, eu mundo, entendi que pra mim não fazia bem, entende? claro, exato. E o exemplo que tu me trouxe, assim, ó, muita gente usa do mesmo, né? Ah, mas tu não bebe mais por quê? Porque tu era dependente? Não, gente, foi só porque eu fiz a opção de não usar mais, né? Uhum. É que nem eu já saí com vários amigos aí que os caras tomam muita cerveja. Não, cara, já tomei minha cerveja, né? Vou tomar uma água agora, né? Se é pra socializar, então, assim, tá, eu me sinto satisfeito tomar uma latinha ali. Às Uhum. vezes pra te ter uma noção, assim, ó, às vezes eu compro 2 latinhas no mercado. Eu tomo uma na sexta-feira e daqui a pouco eu acho que eu vou tomar outra, sei lá, daqui a 2, 3 meses, quando eu achar que eu tô muito cansado e eu quero dar uma Relaxa. relaxada no corpo, assim, sabe? Uhum. Porque eu também, né, é muito esporádico, é muito esporádico. Pra te ter Uhum. noção, o que eu mais acabo tomando é chimarrão. Eu Sim. tomo térmicas e térmicas de chimarrão, eu gasto muito mais dinheiro em erva,
para fazer chimarrão do que qualquer outra coisa. Então, assim, realmente, assim, não me faz falta o álcool. Não me faz falta. E é justamente como tu disse, depois que tu aprende que nem sempre o espaço que tu vai ali é por ti, menos ainda, sabe? Sim. Se é pra mim me sentir incluído num lugar e é por isso que eu tenho que beber álcool, então se o lugar não é bom pra mim, se eles não me incluem do jeito que eu sou, então já não é pra mim estar lá. Exatamente o que eu penso. Eu Já penso, começa por se aí. eu preciso beber álcool para sair com uma pessoa, que tem muita gente que fala, ai, mas quando eu vou para date, eu bebo álcool, que daí já dá uma quebrada, né? Cara, eu já penso, se eu vou pra date, para eu conseguir estar confortável na mesa com essa pessoa, eu preciso beber álcool. Que pra mim já não, por que que eu tô saindo com essa pessoa, entendeu? Pra mim já não tem Exatamente. sentido. Pra mim tem que ser algo extremamente natural e eu tenho que querer ficar com essa pessoa com ou sem álcool, entendeu? Se um dia eu quiser beber álcool e ser agradável com essa pessoa, maravilhoso, ok? Não é uma questão também nunca mais na minha vida eu vou beber álcool, não é isso. Mas assim, se pra eu me sentir ok com alguém eu preciso beber álcool ou usar drogas ou que seja, sabe? Não faz sentido, não quero essa pessoa na minha vida, entendeu? Já não tem muito sentido assim. Mas ó, um contraponto muito que eu gostaria de trazer também é que assim, ó, o tanto de álcool e de tabaco que o pessoal utiliza aqui é o tanto que eles também treinam, É né? verdade. O pessoal de Barcelona eu nunca vi, parece que assim, ó, o mundo fitness se reuniu em Barcelona porque aqui é que nem tu disse lá no início, né? Barcelona tem de tudo para te fazer, né? Uhum, Como é uma cidade que tem praia, então tu vai ali na uhum, praia e tu tem stand-up para fazer, claro. Tem né? Ali na orla tudo. mesmo, ali na orla mesmo. Tem o patins, que é muito raro tu ver no Brasil. Tem o patins, tem stand-up, tem bike, tu sai aqui, qualquer lugar tu pega uma bike ali e vai, sabe? Né? Tem Sim, gente correndo, tem gente, sei lá, fazendo rapel aqui próximo de onde eu tô. Tem uma escola de escalada, assim, dessas indoor, sabe? Isso eu nunca tinha visto no Brasil, né? tem E muita. é muita coisa esportiva para se fazer em Barcelona. Se a pessoa quer experimentar coisas, tá a fim de conhecer coisas diferentes para fazer, vai lá. Vai, Sim. faz inscrição ou faz uma aula grátis para te entender mais ou menos como é que funciona, porque assim, ó, é muita coisa diferente que tem para fazer aqui, né? E assim, né, independente de estar numa cidade que tem tanta oportunidades assim ou não, porque eu acho que, felizmente, a gente que mora aqui vive numa cidade plana, que facilita muito, né, que Barcelona facilita muito por isso. Mas mesmo assim, eu acho que o convite que eu deixo, assim, é para as pessoas que não ficarem esperando ter a oportunidade perfeita para buscar outro hobby, sabe? E para buscar um esporte que você goste, porque tem tantas possibilidades e aonde quer que você more, eu sei que você vai encontrar alguma coisa que você goste, sabe? Pode ser que seja um exercício físico dentro de casa, mas encontre algo que você goste de fazer, sabe? Que seja caminhar na rua, que seja colocar, sei lá, colocar no computador, no YouTube, aula fitness, sabe? Ou algo de dança, ou não sei, se permita fazer coisas novas, sabe? Independentemente de idade, fazer exercício físico pode sim ser legal. Porque assim, né? Depois que você entra no loop, você precisa começar. Faz esses 90 dias, tenta fazer exercícios físicos diferentes, tenta se expor a novas propostas, mas tenta fazer algo constante por 90 dias. Depois disso, é um looping. Você não sai mais do looping. Porque você começa a ver os resultados no seu corpo, e aí você começa a querer fazer mais, e você continua a ver os resultados, e aí você, né, completa esse ciclo e você não tem vontade de parar de fazer exercício físico, porque você já começou a ver os resultados, né? Então, assim, você só precisa começar e ter consciência que nos primeiros meses você não vai ver o resultado. Mas, assim, confia que vai chegar uma hora que os resultados vêm e vai valer tanto a pena. Você não vai se arrepender, de verdade. Tô aqui pra ser a prova disso, que faz anos que eu faço exercício físico e olha, eu vou contar aqui. Eu sou um caso que na Itália eu fiquei 11 meses, nossa,
matando para fazer exercício físico, porque eu morava numa região muito montanhosa. Então eu gosto muito de correr, era o exercício físico que eu fazia, mas eu tenho certa dificuldade em correr com elevação, né? Eu já até tinha comentado isso com o Naferson. E eu sofria, meu Deus, como eu sofria pra correr lá. Corria assim, era 1 quilômetro de subida, 1 quilômetro de subida que eu fazia correndo, mas meu Deus, como eu sofria, sério. E assim, e deixou de ser um prazer pra mim, deixou de ser algo que eu queria sair pra correr, porque eu via como, ai, cara, não quero ir pra aquela subida do inferno, sabe? Então eu fui deixando de fazer, então eu fui fazendo muito pouco e eu acabei engordando mais de 10 quilos na Itália. Também, né? E A comida agora? da Itália, né? Também tem, assim, mas assim, me cuidava durante a semana, mas aí fim de semana, aquelas pizzas, brioche, Nossa, croissant, fica não tem difícil, como né? não, não tem como não. Enfim, não teve como segurar e assim, tá tudo bem também, foi uma etapa, eu curti o máximo dela, como eu, né, como eu consegui. E depois o corpo entra ao normal. Então, agora, em Barcelona, depois de 2 anos e meio aqui, recuperei a rotina, né? Retomei completamente minha alimentação saudável, voltei pro meu ponto de estabilidade, que eu acho que eu tava no Brasil. Então, acho que é isso também, ter paciência com o seu corpo, ter paciência com a sua fase, porque cada fase vai exigir de você uma coisa distinta. E às vezes você só precisa sobreviver, que era o que é, como eu vejo que eu tava na Itália. E claro, agora eu já tô numa fase muito mais tranquila, mentalmente, fisicamente, então eu tenho a capacidade de pagar por uma boa academia, né? Frequentar uma academia que eu goste, né? Que eu já não preciso ficar disputando equipamento a todo momento. Posso ir numa academia que tem aula de várias coisas, se eu quiser ir, que é perto da minha casa, que isso é muito importante. Se eu quiser, sei lá, ir pra uma aula de dança diferente, aula dança do ventre que eu fui esses dias, conhecer, eu tenho essa disponibilidade. Então, assim, reconheça as suas fases. Não é do nada que você vai conseguir tipo, chegar morando no exterior e você já vai ter a melhor vida do mundo, né? São etapas. Então, reconheça essas etapas também. E tente achar, quando possível, seu ponto de equilíbrio e talvez o exercício físico te ajude nisso. Eu acho que é bem como tu falou, assim, né? Quando a gente começa a buscar coisas diferentes, experimentar coisas diferentes, as coisas começam a ficar mais leve, né? A gente é que nem uma criança com introdução alimentar, né? Quando tu começa a dar coisas para a criança experimentar quando ela é criança, ela vai gostando ou não. E o exercício físico é isso, né? Tem gente que vai fazer musculação e não gosta, mas daí vai pro CrossFit e acha o máximo, né? Ou vai Tem pra uma gente. aula de circo. Eu vi que agora tem até Exato, yoga de circo. Esses dias eu vi aqui em exato. Barcelona. A minha esposa, ela não gosta muito de fazer exercício físico, mas ela tá indo, ela faz pilates, ela vai na academia, né? Muito tempo atrás, a gente encontrou um local em Porto Alegre, isso, que a gente fez aula de tecido acrobático. E ela tem medo de altura, né? Então, assim, olha quantas coisas. É assim, é o coração aberto, gente. Sabe? É o coração aberto. Você tem vergonha de fazer as coisas? Faz que nem você mesmo falou agora. Bota um vídeo, sozinha, você no seu espaço de segurança ali, quietinha no seu quarto, na sua sala. Inicia pelo vídeo. Ninguém vai estar olhando você, ninguém vai estar julgando você, sabe? Por quê? Porque todo mundo precisa aprender. A pessoa que te julga por alguma falha é porque ela também precisa aprender a ser mais humana. Então, assim, a E gente na verdade, ninguém presta tanto atenção assim na gente. Eu acho que essa é nunca. a verdade mais cruel, mas ao mesmo tempo mais libertadora que eu aprendi nos últimos tempos. Que a gente se dá tanto valor que a gente fica pensando o que as pessoas vão pensar da gente. A Ai, gente meu fica Deus, se se eu fizer esse cobrando. equipamento errado. Ai, esse agachamento que eu fiz tudo errado. Gente, ninguém tá nem aí. Exato, exato. Até Se porque, assim, ó, liberta, né? aqui, aqui é o melhor lugar para te experimentar coisas diferentes, a Europa. Porque quando tu descer do avião e chegar aqui e olhar as pessoas ao teu redor, tu vai ver que elas não olham para ti. Elas olham para o caminho delas e para o que elas estão fazendo.
O resto é resto, sabe? Então, assim, ó, é algo bem surreal, assim, quando tu chega ali e olha. Nossa, o pessoal é meio esquisito, né? O pessoal não olha muito assim. Realmente, eles não têm essa premissa de ficar se cuidando do que os outros fazem, sabe? Então, é diferente isso, sabe? É totalmente averso do Brasil, digamos assim, que às vezes a gente vai na academia, tem as pessoas cuidando do que os outros estão fazendo, ou o que que eles vão fazer, ou como é que eles estão montando a barra, né? Então, assim, é totalmente diferente, assim. Mas, assim, real, com carinho, se olha devagarinho, pouco a pouco, experimenta um vídeo, não gostou do vídeo, tenta outro, tá pronta para ir para uma academia, para uma aula coletiva, vai para uma aula coletiva, né? Começa ali uma aula coletiva. Não quer ficar lá na frente? Fica lá atrás. E mesmo assim, tu ficando lá atrás, tu ainda vai ter um bom proveito, porque tu tem que pensar que você está aprendendo. Né? Tudo é uma fase de aprendizagem. Tu sair da tua casa para cair de paraquedas num outro país, tu já começa que é uma aprendizagem. Tu desceu do avião aprendendo que tu tem que olhar para ver como é que vai descer do avião. Né? Então, assim, já começa aí também. Né? Pouquinho em pouquinho, você vai entrando nos trilhos, você vai aprendendo a gostar de si, a gostar do que você faz, a gostar de treinar, né? Porque treinar é complexo. E treinar, cuidar do nosso corpo é um ato de amor. Então, assim, valorizar o nosso tempo, o nosso cuidado com o nosso corpo é também valorizar a nossa história. Eu vejo muito que quando eu me olho no espelho e eu valorizo as minhas curvas, que não são um corpo, eu não tenho um corpo extremamente magro, eu tenho um corpo de uma brasileira e eu acho que isso é incrível, porque tem tanto da minha origem no meu corpo, sabe? Tem tanto da minha identidade, do lugar que eu nasci, tá marcado no meu corpo, e isso é lindo. Então, assim, não se compare, porque o seu corpo, ele traz em você as suas marcas, ele traz a sua origem. Olhe pro seu corpo com carinho, que no fim essa é a grande prova de amor que eu acho que a gente pode fazer por nós mesmos, sabe? Valorizar, olhar pro nosso corpo e ver quanto de história ele carrega. Seu corpo te trouxe para outro país. Seu corpo esteve com você, te ajudando a se adaptar em um completamente outro contexto, com outra cultura, em outra sociedade. Você está passando por isso, já não sei quantos anos você está passando por isso, mas eu tenho certeza que você está levando isso bem. Então, assim, tenha amor por você mesmo, tenha amor pelo seu corpo, porque ele está te segurando. É ele que está te segurando, né? Sempre gosto Do de jeito valorizar, que né? for o peso, gente, o peso doesn't matter, não importa. O peso é uma Exato. consequência que no futuro se você não se sentir bem, e assim, se você não se sentir bem, é algo muito pessoal. Você vai mudar isso e tá tudo bem. Corpo, gente, é assim, uma consequência. Se você decidir cuidar mais da sua saúde, ter mais atenção para a sua alimentação, o corpo vai ser uma consequência. É que nem eu, né, tava falando isso, me trouxe um gancho muito bom, porque eu sempre falo isso para as minhas alunas quando elas chegam, né? Elas sempre chegam cheias de dúvidas. Ah, porque eu já fui numa academia e não gostei. Ah, porque eu já fiz isso e não gostei. E daí então eu explico um pouco de como eu trabalho, né, para que elas também entendam que é uma abordagem um pouco mais humana. É uma abordagem mais focada no teu desenvolvimento. Não é simplesmente, não, a gente vai treinar e a gente vai fazer isso, 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 isso. Não. É uma abordagem bem diferente, assim, justamente porque a pessoa precisa compreender quem ela é. Ela precisa. E eu acho que, olha, não falha uma pessoa que eu não tenha falado isso, que eu tenha treinado. Se você não cuida de você, quem é que vai cuidar? Se você não dedica esse tempo para você agora, né? Se você não reserva agora esse tempo para você se cuidar, mais para frente você vai ter que cuidar da doença, Claro. porque ela vai surgir. Então, tudo isso são coisas que você pode atenuar agora. E nada melhor do que tu poder fazer atividades que comportem quem você é, que você goste, que seja você.
né? Que você faça parte daquilo ali. Não simplesmente eu vou lá porque eu preciso fazer, porque eu tenho que fazer. Não, eu vou lá porque eu gosto de estar lá. Eu gosto daquilo ali. É que nem comer uma comida gostosa, sabe? Quando tu senta assim e, nossa, que comida gostosa, amei comer isso aqui. É isso. Legal. Obrigada, Naferson, por participar. Para fechar, eu queria te perguntar se você tem algum último recado, se você quer divulgar suas redes sociais, fique à vontade, esse momento é seu. Então, eu acho que todos os recados já foram dados, a gente abrangeu bastante coisa, foi muito bom estar aqui nesse momento com vocês, né? Foi gratificante, foi uma conversa muito legal, muito bacana, né? Quando eu tiver outras oportunidades, né? Gostaria muito de estar fazendo parte também de novo, né? As minhas redes sociais, eu não lembro de qual é o meu Instagram porque eu sou muito ruim com essa parte toda de tecnologia, mas se buscar lá naferson.amarilho com LH, né, você vai encontrar lá um cardzinho roxo e verdinho, né, com meu nome bem bem sucinto, né, Naferson, né, algo raro de se Algo ver, muito único, né? algo muito único, né, graças à minha mãe, algo muito único, nossa, né? Mas tá lá, né? Eu vou aguardar vocês lá e qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, estou aqui. Podem me chamar no DM, né? Vamos trocando ideia. Sempre gosto de ajudar as pessoas, estou sempre disponível, tá? Aguardo vocês lá, gente. Bom, obrigada, Naferson. Valéria, então eu te desafio. 90 dias, exercício físico, bora lá? Não tô te falando assim pra fazer aquele exercício físico, talvez alguns dias sim, mas outros a gente vai só naquele básico, fechou? Eu vou estar lá, vou tentar também fazer esses 90 dias, depois eu volto aqui pra contar o que que aconteceu, mas eu quero te escutar também. E bom, como sempre, eu te pergunto e te convido a contar a sua história e enviar o seu tema, se você tem alguma ideia de tema para o podcast, enviar para o e-mail somostodasvalérias@gmail.com e eu vou estar lá sempre pronta para te responder. Não se esqueça de seguir a gente nas nossas redes sociais, que é @somostodasvalérias. E bom, é isso, que a gente viva uma vida mais consciente e mais saudável. E com mais amor pelo nosso corpo. Então é isso, graças por sua companhia e hasta la próxima.